Olá, minha irmã e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 7 de novembro de 2022. Vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, solenidade de todos os santos e santas de Deus. Ser santo significa responder aos chamados que Deus nos faz. Deus faz, pelo menos, ao longo da nossa vida, 4 chamados. Vamos refletir sobre eles e, ao entendê-los e respondê-los, alcançaremos cada vez mais o projeto de santidade. Bora refletir. A ideia de vocação é a ideia do chamado. Deus chama. Por isso há inclusive a palavra hebraica Shema. Shema Israel. Deus fala. Ou, numa tradução bem mais aberta, claro, Deus, ao falar, está convocando, está chamando. Por isso, Samuel é vocacionado de Deus naquele texto do Antigo Testamento em que Deus diz: Samuel, Samuel. E Samuel responde: Senhor, fala que o teu servo escuta. A palavra Samuel é o composto de 2 palavras, Shema, ou escuta, e El, que significa Deus. E então nós traduzimos geralmente como Deus fala e Samuel é aquele que escuta Deus. Então nós temos chamados. E a santidade tem a ver com responder aos chamados que Deus faz. Nós temos basicamente 4 chamamentos da parte de Nosso Senhor. O primeiro é o chamado à vida. O segundo, o chamado à santidade ou vida cristã. O terceiro, o chamado aos ministérios ou serviços. E o quarto, o chamado à morte. Então, primeiro ponto, o chamado à vida. Todos nós que estamos aqui no mundo, todos nós seres humanos viventes, estamos vivos, segundo a fé, por um desígnio de Deus, por uma vontade de Deus. Ele quer que a gente exista. E foi Ele que nos chamou do nada e do seu amor a existir. Nós não somos causa de nós mesmos. Nós não nos criamos. Nós não nos geramos. Nós não inventamos a nós mesmos. Nós fomos gerados no ventre de nossa mãe, após o amor de nossos pais, e tudo isso como um modo da natureza realizar aquilo que é o desígnio de Deus, que é o desígnio da criação. Deus cria e continua criando através da natureza. Se estamos aqui, é porque Deus nos quis, ou, em termos mais vocacionais, porque Deus nos chamou à existência. E nos chamou a uma existência bem específica, a sermos pessoa humana. Então Deus não nos criou pedra, não nos criou árvore, não nos criou passarinho, Deus nos criou seres humanos. E uma vez que assim o somos, devemos buscar, com todas as possibilidades que tivermos, sermos o melhor ser humano que a gente pode ser. Houve um psicólogo na história que inclusive inaugurou toda uma linha de psicologia chamada rogeriana. O nome dele é Carl Rogers. Carl Rogers escreveu um livro chamado Tornar-se Pessoa. Uma das teses fundamentais do livro é justamente essa: não basta nascer da espécie humana para ser humano. Então essa é a primeira razão de ser humano, é naturalmente a espécie. Mas uma vez que eu nasço nessa espécie, agora eu preciso levar o que eu sou ao máximo de minhas possibilidades, através da educação, através das relações humanas, através do afeto de nossos pais, através do trabalho, através do estudo. Existem muitas formas de que uma criança, que em si mesma é cheia de potencialidades, mas se não for cuidada, cultivada, educada, nunca será um adulto desenvolvido. Então nós temos nessa criança as potencialidades ou as sementes que precisam ser regadas e adubadas. Também nós somos assim.
Se você está abrindo aí o seu celular para me escutar, se inventaram celulares, se eu falo, você me escuta, eu tenho uma certa ideia e você me compreende. Tudo isso se deve a todo um processo cultural, educacional, tecnológico. Quantas coisas estão envolvidas aqui para que eu chegue até aí você que está me escutando agora? Porque nós temos toda uma história, que é uma história de cultura, em que o ser humano foi se desenvolvendo. Nós fomos nos tornando pessoas e fomos desenvolvendo várias habilidades. Claro que a tecnologia sozinha não representa a nossa humanidade, até porque a gente pode ter uma tecnologia anti-humana, como, por exemplo, as bombas atômicas, que arriscam a existência da humanidade. Mas tudo o que nós fazemos de bom, nossa capacidade de amar, de nos relacionarmos, de trocarmos informações, de inventarmos sentidos, de criarmos e recriarmos modelos de vida em comum, tudo isso é sinal de que fomos nos tornando pessoa. Então, nossa primeira vocação é ser gente, e tudo que a gente puder usar para ser gente nos ajudará a ser santos. Porque a nossa humanidade é o alicerce da construção da casa da santidade. A segunda vocação que nós temos é a vocação batismal, ou a vocação cristã. E essa é para todos também. Porém, só algumas pessoas respondem a esta vocação, que são os cristãos. Então nós, uma vez que ouvimos os chamados de Jesus, Jesus nos chama a viver o reino de Deus, a seguir o evangelho, a viver as bem-aventuranças, que inclusive foram o evangelho desse domingo último que passou. Ao viver isto, nós vamos vivendo com Jesus e como Jesus. Isso é uma vida batismal. Morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida, uma vida na graça e uma vida no evangelho. Papa João Paulo II chamava as bem-aventuranças de a carta de identidade do cristão, ou a carteira de identidade do cristão. Então, se a gente quer saber se a gente está respondendo ao chamado do batismo, basta a gente pegar as bem-aventuranças e compará-las com a nossa vida. Bem-aventurados os misericordiosos. Eu sou misericordioso. Bem-aventurados os mansos. Eu cultivo a mansidão. Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu sou uma pessoa livre e desapegada e capaz de amar em alto grau. Bem-aventurados os puros de coração. Como está o meu coração? Então, a cada bem-aventurança, a gente vai se perguntando se a estamos vivendo, como a estamos vivendo, o que precisamos fazer para vivê-las. Ao responder a essas perguntas, teremos uma espécie de diagnóstico do nosso estado de vida cristã. Mahatma Gandhi, aquele grande líder da Índia, pacifista, ele disse que, olhando para a página das bem-aventuranças, ele tinha um grande desejo de ser cristão. Mas olhando a vida dos cristãos, ele se sentia desmotivado, porque os cristãos não viviam as bem-aventuranças. Então é uma provocação que nós temos a viver do modo que Jesus viveu e nos ensinou. Ao fazermos isso, respondemos à segunda vocação. A terceira vocação que temos é a vocação aos serviços e ministérios, que significa, uma vez que eu estou vivo, uma vez que eu vivo com Cristo, agora eu vou me pôr a serviço da igreja e do mundo, que são amados por Jesus. A igreja como sinal do reino de Deus, como fermento na massa, e o mundo como massa a ser fermentada, como lugar que precisa ser salvo, porque Jesus olha para o mundo com complacência, com compaixão, e quer salvar a todos. A obra da criação não é para ser destruída. Deus não odeia o que ele criou. Deus ama e quer salvar. Desse modo, a pergunta que a gente tem que fazer é: que tipo de serviço nós prestamos à igreja e ao mundo? Que ajuda nós oferecemos para as pessoas que convivem perto de nós?
além do nosso trabalho formal, profissional, que talvez para a grande maioria de nós seja um lugar mais de ganha-pão, que tipo de outros trabalhos não registrados, não remunerados, nós fazemos para o bem da humanidade, para o desenvolvimento da igreja, para a salvação e cura do mundo? Todos nós temos algum ministério ou serviço a exercer. Então, aqui as vocações são muitas, né? Então, por exemplo, existem os padres, os missionários e as freiras que explicitamente aparecem por conta de levarem uma vida exclusiva para a religião, mas também todos os fiéis leigos, né? Alguns como médicos, outros como professores, alguns como pai e mãe de família, outros como engenheiros, outros como comerciantes, como garis, como jardineiros, como cozinheiros. Não importa como, que tipo de serviço a gente faz com as nossas habilidades, com os nossos talentos, não por nós, mas pelo mundo. Quando respondemos isso, nós descobrimos o nosso serviço, o nosso ministério, o nosso modo de amar como Jesus amou. E a quarta vocação, a última, é a vocação à morte. Quando alguém morre, nós dizemos assim: Deus chamou esta pessoa. Então veja, Deus chama, ele vocaciona. A morte, ela é o último chamado que Deus faz. E por que a morte, do ponto de vista cristão, ela é um momento importante? Porque ela é o chamado definitivo, em que nós que vivemos uma vida, esperamos uma vida relativamente boa, bem vivida, cumprindo o evangelho, seguindo na lei de Deus, amando, cuidando, a gente espera que a gente agora possa estar, uma vez falecidos, na presença de Deus. E daí toda a nossa imperfeição será transformada, o nosso pecado será purificado, o nosso defeito será corrigido, nossa doença será curada. Então será a plenitude, a vida em estado mais puro. É o último chamado que Deus nos faz. A morte, para quem fica, ela é um evento triste, porque ela é a perda de pessoas que nós amamos muito. Mas a morte, para quem vai, ela é uma experiência de profunda vitalidade pela nossa fé. Bem, então veja que são 4 os chamados que Deus nos faz. Nos chama a viver como humanos, nos chama a uma existência cristã, seguindo sobretudo as bem-aventuranças, nos chama a um serviço à igreja e ao mundo, e um dia nos chamará a estar na presença dele para sempre, numa relação amorosa que a gente chama de céu. O que a gente tem que se perguntar é como estamos respondendo a essas vocações. Nós estamos começando mais uma semana e vamos nos propor como exercício espiritual pensar na nossa oração os 3 primeiros chamados, porque a morte nós não sabemos quando ela virá e não nos cabe responder a ela agora. O que nos cabe responder são as 3 primeiras vocações. Que pessoa eu estou me tornando? Que tipo de ser humano eu sou? E aqui não vale colocar qualidades religiosas. Tem que ser qualidades humanas válidas para todo mundo. Por exemplo, ser capaz de bondade não é só para quem é religioso, para quem tem fé, é para todo ser humano. Amar o próximo não é só para quem é cristão, mas se manifesta na sociedade, na solidariedade, na fraternidade, na justiça. Então, sem colocar adjetivos religiosos, que tipo de pessoa você é e você está se tornando? Segundo, que tipo de cristão você está sendo? E daí olhe para as bem-aventuranças, retome o texto do domingo e faça uma boa meditação. E por fim, quem está se beneficiando do seu serviço e do seu talento? Quanto mais positivamente, generosamente respondermos a essas vocações, tanto mais estaremos no caminho da nossa santidade e da santificação das pessoas que
que estão conosco, porque quando a gente se santifica, todo mundo ganha junto com a gente. Te desejo uma boa semana e até a semana que vem com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até logo, pessoal!